HealerCast. Olá pessoal, então estamos começando mais um episódio do HealerCast. Então antes do início mesmo, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o nosso canal, todas as plataformas de áudio, de streaming de áudio, e a gente tem também um canal no YouTube e no nosso Instagram a gente está lá no @healer.cast. Então, a nossa convidada de hoje realmente é uma honra a gente receber ela. É uma pessoa que tanto eu quanto o Alan, que é o nosso host aqui também do podcast, nós somos, assim, fãs dessa nossa convidada, né? É uma pessoa muito especial na nossa vida. Então, nós estamos aqui hoje com a doutora Audrey Beatriz Santos Araújo, né? Doutora Audrey. A doutora Audrey, ela é formada em medicina pelo UFMG, fez residência médica em neurocirurgia também pelo UFMG, fez mestrado e doutorado também pelo UFMG, né? E a doutora Audrey, durante muito tempo, ela foi coordenadora do serviço de neurocirurgia do Hospital Metropolitano Odilon Berles. Então, chefinha, né? Para os mais íntimos, chefinha, né? A gente está assim, extremamente feliz e lisonjeado por você ter aceitado o nosso convite aqui. Assim, é um dia de extrema felicidade mesmo aqui. A gente não tem falta até palavra assim, para falar. A palavra mais certa é felicidade mesmo de você estar aqui. E a gente queria começar assim, primeiro trazendo as boas-vindas, né, de você estar participando. E a gente queria que você contasse um resumo assim da sua história mesmo, do porquê neurocirurgia, né? A gente sabe que numa época, até comentei aqui um pouquinho antes, uma época que a neurocirurgia ela era um mercado só de homens, né? Agora está mudando, mas você lá atrás escolheu neurocirurgia. Como é que foi isso? Antes de mais nada, agradecer a vocês, meus filhotes, pelo convite, né? Eu que me sinto muito honrada de poder estar aqui hoje para talvez inspirar algumas pessoas para o futuro, né? E assim, na realidade, acho que eu começaria até antes. Por que medicina? Pra falar a verdade, eu não sei por que eu escolhi medicina. Eu fui fazer inscrição para o vestibular, na época era manual. Então, eu levei meu papelzinho preenchido com engenharia química. Na hora de entregar o pagamento e fazer a inscrição, eu escutei alguém falando um negócio de medicina é mais difícil de passar, medicina é mais complicado. Aí eu não gosto muito de biologia, não. Gosto de química e de matemática, mas eu vou fazer a medicina. E eu passei na medicina com 17 anos, entrei na UFMG. E aí, durante o curso, no 6º período, eu deparei com o Geraldo Pianetti, que foi minha inspiração para gostar da neurocirurgia. Na verdade, eu era aluna da UFMG, mas ele dava aula para gente lá no São Francisco. Levava a gente para ver uns pacientes, os pós-operatórios dele. Eu não sei se na época ele operava adulto, porque depois ele foi meu preceptor, operando apenas criança. Mas eu lembro que quando eu era estudante, eu fui e vi vários casos de neurocirurgia adultos e tal. Me interessei muito, fazia fundo de olho com ele. Lembro que ele pegava os pacientes que tinham alteração e levava para uma salinha separada para a gente examinar. Então, assim, o que me deu o primeiro clique para fazer neurocirurgia foi realmente as aulas do Pianetti na semiologia neurológica. E aí, depois, na época, eu não sei o que aconteceu, a minha turma teve um boom de neurocirurgião, né? Eu acho que são 5 ou 6 neurocirurgiões da minha turma. Legal. E eu acabei entrando na federal mesmo. No início foi meio difícil, porque na época não era comum ter mulher na neurocirurgia. Inclusive, eu fiz prova em alguns serviços que falaram comigo claramente, né? Porque na época tinha entrevista pontuava. Então, não, sendo mulher, você já está desclassificada mesmo antes de ver sua nota. Bizarro, né? Era assim. E ainda falava assim, nossa, mas se você vai conseguir ficar 14 horas em pé, você é muito pequenininha, você é baixinha, você vai dar conta? Agora eu sei que tem tablado, então não tem dificuldade nenhuma, né? Mas na época eu fiquei pensando muito. Cheguei até a começar a neurologia clínica na Santa Casa, só que com 2 semanas de neurologia clínica saiu o resultado do HC e eu passei. Aí eu mudei de residência, também não foi fácil a mudança, porque o chefe da Coreme na época, como a outra pessoa que passou também era mulher, me fez assim, impôs contra a parede e falou assim: você vai dar conta? 2 mulheres juntas, vocês não vão brigar, querendo não? Colocar um homem para ficar, tipo, pelo menos uma mulher e um homem. Isso. Nossa senhora, então, assim, caramba. foi bem complicado. Mas aí, depois de alguns
solavancos no caminho, deu tudo certo e, graças a Deus, sou muito feliz tendo escolhido neurocirurgia e tendo podido trabalhar com isso até hoje. Espero ficar muitos anos ainda na neurocirurgia. A gente só fala assim, que pena dos serviços, né, que tiveram esse preconceito, né? É o tipo de bizarrice que, graças a Deus, tem diminuído, né? Acho que ainda existe, né? Mas são locais pontuais, né? Que existe ainda esse tipo de bizarrice. Então, mas já foi uma dificuldade, né? Então, é uma coisa que a gente até ia perguntar, assim, as dificuldades, assim, né? Pessoais suas durante a residência, né? Porque acho que hoje você tem uma visão dupla, né? Assim, eu não falei, você também é professora, né? Da Unifenas, não é isso? Da Universidade Unifenas. Então, você tem aí uma visão dupla, né? Das dificuldades, tanto como acadêmica e depois residentes, e agora uma visão de preceptora, coordenadora de serviço e professora, né? Como é que você vê, assim, esses dois tipos de dificuldades, assim? Na época era muito diferente, né? Eu terminei a faculdade em 92, então entrei para residência em 93, então era século passado, né? Então muita coisa mudou. Hoje em dia nem tem como podar muito mulher, porque, por exemplo, dando aula agora, eu dou aula na minha turma de 13, são 10 mulheres e 3 homens, ou 11 mulheres e 2 homens. Então, as mulheres realmente estão entrando na medicina com tudo. E agora não tem esse negócio de tô com medo mais não, entendeu? E acho até legal. Antes de mim aqui em Belo Horizonte, teve a Denise, a Cláudia Tavares, a Luzia, que é muito mais antiga, que, na verdade, nunca trabalhou com neurocirurgia mesmo. E eu vim conhecer muitos anos depois, acho que até já faleceu. Acho que foi a primeira, foi residente do Josafá, mas ela não chegou a atuar muito, não. Mas a Denise e a Cláudia estão nativas aí até hoje, e a Andréia, que é um ano mais velha que eu, né? E aí nós estamos aí, firme na luta contra o preconceito, né? Mesmo. Eu acho que eu fui abençoada, né? Porque apesar das dificuldades no início, eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem. Minha primeira paciente na neurocirurgia era um ependimoma de medula cervical. E a dona não queria operar de jeito nenhum. A senhorinha falou que não queria, e o marido falou que queria, e o preceptor falou que tinha que operar e tal. E a mulher saiu ótima da cirurgia, excelente. Teve uma hemorragia digestiva no CTI e faleceu da hemorragia digestiva. Nossa. Gente, eu fui falar com o marido dela, eu chorava mais do que eu. Nossa. E aí, assim, nos corredores, o que a gente ouvia era assim: se não consegue ver gente falecendo, é melhor fazer outra coisa. Se vai chorar junto com a família, é melhor fazer outra coisa. Isso foi uma paulada que me alertou. Realmente, eu não tenho que sofrer junto com a família. Mas eu sou uma pessoa que eu sou extremamente empática. Eu não consigo não ligar para que a pessoa está sofrendo. E é isso que, inclusive, eu tentei transmitir para os meus residentes, né? Meus ex-residentes, meu atual residente, de todos os que passaram, que já são mais de 20, né? Que a gente não tem que ver só a doença, a gente não tem que ver só o paciente, a gente tem que ver o ser humano. A gente tem que tratar todo mundo como se você fosse o paciente, como você queria ser tratado. E eu acho que muito mais do que técnica, eu tento passar essas coisas para quem passou por mim. Né? Muito legal. O B tá aí, que já passou, o Alan tá aí, que tem menos convivência, porque era menos horas no socorro, né? Uhum. O ano passado que eu saí do Odilon, que eu aposentei em dezembro, não sou velha, viu, gente? Eu só aposentei porque minha tia começou a pagar muito cedo para mim. Quando passei na faculdade, eu comecei a pagar, então, com 25 anos de Odilon, mais 6 de faculdade, passou dos 30 anos, que para mulher, aposentadoria com 30. Né? E aí deu para aposentar. Morro de saudade, né? Lógico. Principalmente da convivência com os residentes. E do lidar com doente SUS, que eu gosto de paciente SUS, né? Chefinha, aproveitar que você falou do Odilon Beres, primeiro falar um negócio que o Bernardo não falou, que é o seguinte: quando a gente teve a ideia de fazer o HealerCast, a primeira pessoa que veio na nossa cabeça foi você. A primeira convidada que a gente almejou foi você. A gente falou, não, tá, a chefinha tem que estar lá. Mas o que eu queria perguntar para você, que você falou do Odilon Beres, é perguntar como que foi essa ingressão no Odilon Beres. Você chefiou o serviço e a residência por muito tempo.
E não só como você entrou no Odilon Beres, mas também como que foi, que você falou das duas dificuldades que tiveram na residência, mas como que você ingressou no mercado da neurocirurgia no pós-residência, e se também surgiram algumas dificuldades, não só por conta da questão de ser mulher, mas por conta do mercado, por conta do contexto na época. Como que foi essa experiência? Eu acho que lá pelo R3 eu já tinha superado essa história de mulher-homem. Na minha época era só 4 anos, não eram 5 anos de residência, né? E aí, depois do segundo para o terceiro ano, as pessoas perceberam que realmente eu tinha habilidade técnica, Dava conta, eu tinha né? disposição, eu ficava 3 noitadas, 4, 5 dias e conseguia fazer as coisas do mesmo jeito, né? Então, tem que agradecer muito os preceptores do Hospital das Clínicas, o Alexandre Janete, principalmente, que ele estava voltando da França e super empolgado, Francisco Otaviano, Guzmão e o Geraldo Pianetti, que eram os principais, né, durante a minha residência, que depois perceberam que eu dava conta e me deram linha. Então, eu lembro direitinho do Alexandre reclamando que quando ele chegava perto da cirurgia, eu fazia assim. E agora eu sei perfeitamente o que significa isso, né? Porque eu chego perto, os residentes fazem assim e me impedem de enxergar o que está acontecendo lá. É a proteção com o cotovelo, né? Exatamente. Deixa que eu vou operar então, aqui. assim, né? Enquanto eu vou escovar, eu sei que o campo fica pequeno, assim, envolve tudo. Mas era assim, e aí eles me davam muito espaço para operar. Então, eu gosto, né, de estar dentro de campo cirúrgico, eu gosto de lidar com a cirurgia e comigo não tem moleza, não. Esse negócio de que vai ficar cansado é para outro dia, não hoje. Se eu estou aqui para fazer uma coisa, eu estou aqui para fazer isso, né? Inclusive, já esqueci filho na escola, porque eu estava na cirurgia, né? Não tem jeito. Mas eu sempre fui muito focada nesse tipo de coisa. E aí, depois, quando eu passei... Na verdade, eu passei no concurso em 1995, do Odilon. E, na época, eu ainda estava entrando para o R4. Mas podia já entrar antes de ter finalizado a residência. Não precisava ter o título nem o RQE no CRM. Então, eu já entrei e eu fiz, então, o último ano de residência paralelamente com o Odilon Beres. E aí, eu dava plantão noturno, né? 2 vezes na semana no Odilon e ainda dava plantão na sexta à noite e sábado, um dia, uma noite no João 23. Ou seja, era 4 noites por semana trabalhando, fora da residência. Mas nem por isso eu larguei nada da residência para trás. Fiquei acompanhando o tempo todo. Chegava sempre antes dos colegas no bloco cirúrgico, até porque eu morava muito longe, né? Eu morava na Pampulha e só tinha um carro lá em casa. Então, eu tinha que levantar muito cedo. Meu pai me deixava minha irmã no colégio, para depois me deixar no hospital, para depois ir trabalhar. Então, era bem tenso, né? E ainda tinha também o atual marido, né? Que na época era namorado, que me buscava de madrugada, que andava de moto, ficava horas e horas e horas parado na frente do hospital esperando a cirurgia terminar, né? Então, a gente precisa desse aparato familiar todo para poder dar conta das coisas. Né? Aí eu entrei para o Odilon e as coisas foram fluindo naturalmente. Eu acho que eu nunca almejei ser chefe de nada. Então, veio meio que no meu colo. Mas por quê? Porque eu trabalhava muito, eu fazia muita coisa. Inclusive, eu ajudava a Meire, que era, antes da Adília, a secretária que fazia escala e tal. Mesmo sem ser chefe de nada, ela falava, tá faltando um plantonista, me ajuda aqui. Aí eu sentava com ela, ligava para um, ligava para o outro, conseguia arrumar alguém. Quando não conseguia ninguém, às vezes eu ia extra. Então, as coisas foram acontecendo, assim, meio que naturais. E aí, quando criou-se o cargo, porque antigamente não tinha o cargo de coordenação, aí eu fui chamada, fui convidada para a direção e fiquei na coordenação até a hora que eu saí. Você já mostrou um espírito de liderança ali, né? Acho que foram mais ou menos uns 17 anos na coordenação. Muito bom, muito bom. E assim, aí nesse tempo, assim, de coordenação... que você consegue trazer assim de lição desse tempo todo, né? Porque foram vários anos, né, coordenando um serviço de neurocirurgia de um hospital que tem uma demanda neurocirúrgica enorme aqui de Belo Horizonte, uma demanda de porta aberta, né, um pronto-socorro de porta aberta, com vários pacientes chegando diariamente, né? Tem dias, às vezes a gente às vezes a vontade de sentar e chorar mesmo do volume de paciente que a gente sabe que a gente não vai dar conta daquilo ali num curto espaço de tempo, né? Como é que você conseguiu lidar com essa questão assim de
virar coordenadora? Porque é um outro passo da carreira do médico, né? Assim, liderar. No início era um pouco mais difícil, porque não tinha nem residência, né? Então, eu era coordenadora para ajudar a resolver substituição de plantão, para ajudar a resolver falhas que pudessem estar acontecendo para os doentes internados, pacientes que chegavam e aí, às vezes, o plantonista não sabia lidar com aquela patologia e me perguntava, fora do meu horário de trabalho, como é que tinha que agir e tudo. Então, a partir daí, nós começamos a meio que liderar mesmo, né? Meio que intuitivamente, não, nada pensado, nada programado. E aí, a gente foi credenciar a residência do Socor para neurocirurgia. Foi em 2003, a do Socor. E aí, fazendo a papelada para a residência do Socor, que eu estava ajudando o Fábio, né, na época, eu falei assim, tudo o que precisa aqui tem no Odilon também. Então, vamos arrumar uma residência para o Odilon também. Então, nós pedimos credenciamento para o Socorro num ano e no ano seguinte nós pedimos credenciamento para o Odilon. E aí o negócio deslanchou, né? O nosso primeiro residente foi, em 2005, o Tiagão, o Thiago Rome, que já veio com tudo também, gostava de trabalhar, pegava no pesado e tal, mas eu ia meio que de mão dada com ele, porque era doente demais para um único residente. Então, eu sentava e prescrevia junto com ele, evoluía todo mundo junto com ele, né? A gente meio que dividia como se fosse 2 colegas. E aí, aos poucos, foi vindo a escadinha de residentes, né? E agora tem uma turminha muito boa lá e já tem ex-residentes que estão, inclusive, na chefia, na coordenação, né? Isso mesmo. Bacana, chefe. Eu acho que aproveitar essa pergunta que você falou, aproveitar esse momento que você falou dos residentes, né? Como que foi lidar, né? Como que é lidar com residentes, né? Porque apesar de você ter saído do Olidon, você ainda é minha chefe, né? Eu ainda sou residente seu. Como que é lidar com residentes, principalmente chefiar um serviço de residência, onde, enfim, todo tipo de residente você vai estar ali, né? Desde o mais proativo ao menos proativo, aos que vão dar mais trabalho, menos trabalho. Como que é isso? Como que foi essa experiência para você? Eu amo residentes, né? Os do Odilon não abandonei, não. Continuam todos no meu coração mesmo, eu não estando lá, mas... E aí, o que acontece? Cada um é de um jeito, né? Então, tem aquele que é mais emotivo, que fica mais ligado ao doente, que sofre junto com ele, que foi o meu caso no início também, né? Já tem o outro que não está nem para nada, que não quer nem saber se deu certo, se deu errado, quer operar o máximo possível, né? Então, a gente tem que ir tateando e tem que aprender a lidar com cada um à sua maneira. Então, com uns, você tem que puxar o freio, para o outro, você tem que empurrar para andar para frente. E aí, na realidade, é um lidar, assim, que muito me agrada. Eu gosto muito de residentes, né? E aí, na hora que eu achei que eu ia reduzir minha carga de aula e tudo, eu inventei moda, né, de dar aula na Unifenas, que também tem sido muito legal, né? É muito interessante. E a gente vê, cada estudante é de um jeito, né? Tem uns que ficam lá mais sofridos, tem outros que ficam super empolgados, que me falam, como é que você conseguiu fazer neuro? E que vem atrás, né? Tem muitas mulheres que vêm atrás, que querem se inspirar para poder fazer área cirúrgica no geral, não neurocirurgia só, né? Mas nas áreas cirúrgicas. Vira e mexe, me chamam para dar algumas aulas sobre... mulher na neurocirurgia, mulher numa especialidade cirúrgica, né? Eu, na verdade, eu não tenho muito esse negócio de... sou mulher, sofrimento. Não tem nada disso, não. Passei aperto lá no início, porque tinha que passar mesmo e um abraço. Acabou, não tem esse negócio. Vou ficar chorando. Detesto vítima, gente. Detesto vítima. Corre atrás que você vai dar conta, que você vai conseguir. Agora, ficar sentado falando, eu queria tanto... Não vai dar certo. Não é meu estilo. Eu quero, vou correr atrás, vou conseguir. Vou lutar até dar certo. Eu não sei se você concorda, chefe, mas eu tenho a sensação que quando você entra no contexto de que você se enxergar como vítima,
você acaba que você acentua o sofrimento. Exatamente. Né? Quando você simplesmente ignora aquilo e bola para frente, naturalmente as coisas tendem a fluir normalmente. Exatamente. Se por um acaso estiver acontecendo alguma coisa ali, algum tipo de preconceito, você nem percebe. Isso. Porque você não se enxerga naquele contexto, né? Obviamente que existem situações e situações. Algumas situações, infelizmente, você não consegue escapar disso. Mas eu acho que, em geral, a melhor maneira tem é as situações extremas, né? Igual você falou assim, as pessoas nem deixaram ver como é que você trabalhava só pelo fato de ser mulher. Que é uma coisa que, assim, isso é inadmissível. Hoje em dia não né? tem mais, isso né? É não tem como mais, ainda né? bem. Exatamente. Mas tem essa questão que você falou do vitimismo e a pessoa ela aumenta aquilo, né? Isso. Então, se tornar vítima e você começa a se enxergar demais como vítima, quanto muitas vezes você não é tão vítima assim, né? Muitas coisas ali, a escolha pelo contrário, da pessoa, né? né? O fato de, na entrevista, a pessoa falar comigo, você, mulher, você não vai dar conta, não me fez falar assim, eu não vou dar conta, ai, meu Deus, sofrer. Não tem isso, não. Vou dar conta, sim, vou correr atrás, Provou né? o contrário, né? Provou o contrário. Vou ganhar do meu jeitinho. E eu sou canceriana, eu não bato de frente, gente. Eu vou comendo pelos beiradinhos, assim, quando vejo, eu tô lá no meio, já comi o prato inteiro. Eu acho que a entrevista tem um lado... Existe um lado bom da entrevista, mas existe um lado ruim, né? Isso é interessante, porque eu sempre vi entrevista como uma coisa positiva. Mas, realmente, existem situações onde isso acontece. A pessoa não deixa nem você mostrar o seu trabalho, já vem com preconceitos ali, né? E acaba perdendo a oportunidade de ter um excelente pessoa dentro do serviço. Um momento de ansiedade, nervosismo do entrevistado, né? Que pode jogar tudo a perder, né? Certeza. É uma forma de avaliação, de qualquer forma, né? Mas, assim, o que você falou, assim, de residência, de acadêmico, o que você enxerga de diferença? Porque você pegou uma geração muito bruta, vamos dizer assim, né? De brutalidade mesmo, do médico com o acadêmico, do médico já com outro médico residente, e pegou uma transição, né, de uma situação de relacionamento interpessoal mais ameno, de mais respeito, né? Como é que você enxerga hoje em dia, assim, essa evolução, e o que você percebe de pontos positivos atuais nos acadêmicos e residentes e pontos negativos comparado a mais tempo, assim? Assim, eu cheguei a pegar algum serviço, não era o HC, mas que a pessoa, quando eu entrei, falou assim, você que é acadêmico, você vai conversar com o R1, que vai conversar com o R2, que vai conversar com o R3, que vai conversar com o R4, até chegar lá no chefão. Então, isso era assim, um negócio estranho, né? Na verdade, estava todo mundo lá, eu era o chefe, eu estava do seu lado, não podia perguntar nada para você. Eu tinha que perguntar para o R1, se ele não soubesse me responder, perguntava para o R2. E telefone sem fio, né? Mas que o final da fila tá escutando tudo, né? Exatamente. Era assim. Então, cheguei a pegar essa fase. Na realidade, um tempo que eu fui coordenadora e agora como preceptora também, eu acho que tem que ter hierarquia. Né? Então, assim, tem que ter respeito pela pessoa que tem mais vivência, que às vezes não é quem sabe mais, mas é o que já viu aquilo mais vezes, né? E que esse negócio também de só medicina baseada em evidência, para mim, não tá certo. Tem que ter evidência? Tem. Mas tem que ter o que eu já vi. Então, não adianta me trazer uma evidência de que operar numa técnica que eu não sei fazer é melhor do que a que eu sei fazer. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a unir as coisas. Mas eu sou super a favor de uma hierarquia plana. Né? Então, você vai ouvir, a palavra final vai ser sua, mas você vai escutar o que o R1 está querendo te falar. Porque, às vezes, ele viu... E eu já vi várias pessoas que, às vezes, falavam assim, estou sofrendo bullying, estou sendo assediado porque o R1 trouxe para mim um artigo que saiu ontem à noite com um assunto que eu não sabia. Então, tem gente que fica chateado. Que bom, graças a Deus, tem alguém para poder me atualizar, porque não dá tempo de eu olhar tudo. Além de ser médica, eu sou mãe, sou esposa, sou filha, tem outras coisas para fazer, né? Então, a minha visão é justamente a oposta. Que bom que está cheio de gente para poder olhar e me atualizar. O Orlandinho era um que adorava números, não sei o quê, tantos por cento e tal. Tem gente que fica meio assim, ressabiado. Se sente intimidado, se sente intimidado. Ego, né? Assim, da pessoa que... Não, estou sofrendo. Já escutei isso, estou sofrendo bullying. O residente trouxe para mim uma coisa nova. Eu falei, uai, eu estou achando ótimo, Deus, né? Me traga, por favor. Quanto mais informação me trouxer, facilita, melhor, né? Porque às vezes a gente não tem tempo para procurar aquilo de véspera ou de pouco tempo.
né? Então, vou dar uma aula? Bernardo, me ajuda aí. Cadê as fotos? Que eu perdi minhas fotos todas. Sempre assim. Coitado, o B é o meu fornecedor de foto oficial. Tem um fornecedor de fotos, é Bernardo. Porque eu sempre que vou dar aula, eu falo, nossa, eu já dei essa aula, mas eu não tô achando a aula, eu quero uma foto assim. Aí ele me ajuda, sempre me ajudou. Então, quando a gente enxerga como a legal. ajuda é bem-vinda, tudo fica mais fácil, o sofrimento ele reduz, né? Igual você falou, assim, a pessoa acha ruim porque o outro tá trazendo uma informação nova, né? Então, eu acho. Mas acho que pra você chegar nesse patamar de enxergar isso, você tem que deixar o ego de lado, né? Principal. Muita porque coisa. Isso aí, quando a pessoa fala isso, nada mais é do que ego, né? Se a pessoa tá preocupada porque o R1 tá trazendo informação, é ego. Precisa existir hierarquia? Precisa, mas você não tem que ter esse tipo de ego de se incomodar porque o residente mais novo, alguém menos experiente, tá trazendo informação que você não sabia, né? Ao contrário, eu quero é que agrega, vai trazer mesmo, vai me ajudando, vai fazendo comigo, vamos aprender junto, Eu acho que hoje em dia, boa parte dos problemas que o médico vivencia, ele começa muito no ego de cada um. Né? Acho que hoje eu tenho assim, isso bem claro assim, para mim, sabe? Com certeza. E a partir do momento que eu fui deixando o meu ego de lado, tudo começou a ficar mais leve, né, chefinha? Acho que assim, eu via você, né? Eu sempre tive você como um modelo a ser seguido, mas eu via que você não tem essa questão do ego, e eu tinha, sabe? Era uma coisa que eu tinha difícil de desvencilhar assim de mim, e a partir do momento que eu consegui e tirando isso de mim, as coisas vão ficando mais leves, né? É impressionante. Claro assim. que eu fico feliz, satisfeito de ouvir que alguém gostou do que eu fiz e tudo. Com certeza. Mas eu não acho que só eu que tô certa, né? Aliás, ao contrário, inclusive para os alunos, né? Que você perguntou dos alunos. Eu sempre falo, gente, eu não dou aula, não é só neuro. Tem algumas matérias que estão uma parte, por exemplo, de epidemiologia. Eu não sei tudo nem de neuro, vou saber tudo de epidemiologia, não tem como saber, né? Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, olha, o que você está me perguntando eu não sei, eu vou estudar, eu vou procurar saber, vou perguntar a alguém que saiba, né? E aí eu te respondo depois, porque a gente não é dono da verdade, não tem jeito, né? Mas neurocirurgião é extremamente vaidoso, né, gente? Para achar algum que tem coragem de vir a público e falar isso, né? Eu sei que eu não sei tudo, né? É difícil. É difícil. Como dizia o papai, tudo que sei é que de nada sei, né? Não tem jeito. Engraçado que eu tenho essa teoria também de que um dos grandes problemas do médico é o ego, né? Mas uma coisa que eu falo é que é o seguinte: se existem discussões entre médicos, na maioria das vezes é porque ou tem ego ou tem preguiça envolvida. E a senhora é exatamente o contrário, né, Gêmea? Você é exatamente zero ego e zero preguiça. Porque, para pensar, a maioria das vezes que você briga é porque a pessoa tem uma conduta e a outra pessoa tem outra conduta, e elas entram em conflito porque uma quer provar que tá certa, outra quer provar que tá errada. Ou quando você deixa o cansaço e a preguiça falar mais alto, e existe alguém ali que se incomoda com aquilo e também acaba acontecendo conflito, né? Então são coisas que a gente tem que realmente brigar diariamente para não se dar por vencido, né? Tanto pelo ego quanto pelo cansaço, pela preguiça. E outra coisa que eu faço muita questão também é de interdisciplinaridade. Tanto entre as especialidades médicas quanto com outras especialidades, né? Então a gente sabe que a gente precisa do fono, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, do nutricionista, né? E que a gente precisa lidar com as outras especialidades. Nos plantões de urgência, é muito comum a gente ter desencontros, principalmente com o cirurgião geral e com o ortopedista, porque muitas vezes ele te encaminha um caso e nem te fala por que está pedindo, né? Mas eu acho que eu não tenho muito esse problema, porque se eu não sei o porquê que ele pediu, eu vou lá e pergunto, você me mandou o caso assim, o que você está pensando? Né? Mas tem gente que não consegue comunicar. E eu acho que comunicação é assim, a base de tudo. Tanto interespecialidade quanto dentro da própria especialidade também, né? Porque a gente vê... Quando eu dava plantão nos plantões noturnos, já dei N natais Ano Novo, a gente fazia festa, fazia ceia, né? Levava taça para brindar com Coca-Cola na hora do plantão, na virada do ano, né? Agora a gente vê que as pessoas mal conversam umas com as outras, né? Se der bobeira, não sabe nem o nome do colega. Eu acho que a digitalização de tudo, eu não falo só de mídia social, não, essas coisas de Instagram, Facebook, mas a digitalização, por exemplo, até do prontuário, ela diminuiu muito essa interação, né, interpessoal, porque hoje em dia, por exemplo, o prontuário, na maioria dos hospitais hoje em dia, é um prontuário eletrônico. Sim. Então, com um clique, o paciente ele é desviado de você,
para o outro colega. Então fica mais fácil. Você não tem que lidar no cara a cara de falar assim, colega, eu preciso que você avalie isso por conta disso. Porque muitas vezes ele vai te falar assim, olha, não precisa. Você está me falando isso, é só você fazer tal coisa, tal exame, que vai documentar o que é, e aí sim a gente avalia se precisa dessa conduta do especialista ou não. Mas hoje em dia é tão fácil pedir a avaliação de um especialista ou de uma outra pessoa, que basta um clique, você não tem que lidar, né, com a pessoa. Então é muito fácil quando você não tem que lidar. Mas eu sou das antigas, eu corro atrás. Eu vou atrás de quem estava lá, vou atrás do paciente, vou atrás do acompanhante, peço para chamar a gente em casa, porque... Não tem jeito, eu acho que o tete-a-tete é muito importante. Essa questão da interdisciplinaridade que você falou, eu tenho duas pessoas muito marcantes, né, de nossa convivência, assim. Um enfermeiro, que é o Divino, que é enfermeiro lá do Odilon Beres, e o outro é o Fernando, que é um fisioterapeuta. Os dois excelentes na profissão. E o que esses dois já salvaram de paciente lá dentro do hospital é impressionante, assim, o Divino, 2 vezes, em 2 episódios, ele pegou a tomografia, né? A gente pediu uma tomografia de um paciente, o paciente acabou fazendo a tomografia mais de noite, ele estava no plantão, ele foi lá, fez a tomografia, ele pegou a tomografia, ele viu, sem saber, assim, né, neurocirurgia, mas ele viu que tinha alguma coisa ali, porque ele está rotineiramente, né, na área. Então, acaba vendo tomografias. Ele viu que tinha alguma coisa estranha. Ele poderia pensar, olha, não é minha área, eu não vou tomar nenhuma conduta. O que ele fez? Ele foi lá no plantonista da neurocirurgia, né? Falou assim, olha, esse paciente fez uma tomografia, eu não sei ver tomografia, mas eu sei que tem alguma coisa errada aqui. Você podia olhar? O plantonista viu que era uma coisa cirúrgica, foi lá no paciente, o paciente estava em herniação cerebral, né? Que para quem não sabe, é um caso extremo da neurocirurgia, né? O paciente ele vai morrer, né? É uma emergência, na verdade, né? E foi lá e salvou a vida do paciente. E quantas vezes o Fernando, fisioterapeuta, né? A gente lá no bloco cirúrgico, ele ia lá no bloco cirúrgico e falava assim, olha, tem um paciente ali que não tá legal. Quando ele falava isso, pode saber, você tinha que parar tudo que você estava fazendo para ir lá, porque realmente o paciente precisava. Então, é aí a comunicação, né? Porque hoje em dia, se você entra o ego e fala assim, o que é isso? Eu sou neurocirurgião e o fisioterapeuta está falando comigo, eu não vou dar valor a isso. Na verdade, quem está saindo prejudicado é o paciente, né? Então, se a gente valoriza todo mundo, né? Acho que exatamente. Mais vidas são salvas, assim. Fernanda, assim, ele mudou a cara da neurocirurgia. Com certeza. Ele faz um levanta-te anda para os pacientes ali. Levanta, exatamente. Eu falo com ele assim, a gente traz estragadinho, depois você conserta para nós. Porque realmente muita doença grave, ele né? é ele excelente. consegue, assim, com o trabalho dele de fisioterapia, ele consegue eu chamava ele de R10, né? porque aí na hora que o R10 aparecia na porta do bloco, eu já até trocava de roupa, vou lá olhar, porque aconteceu alguma coisa. Que ele realmente tem um feeling, tem uma percepção dos doentes, né? É muito legal isso, assim. São 2 pessoas que a gente tem mais... Assim, tem mais pessoas também, mas são 2 que vieram à tona. Tem o Éder da psicologia também, que às vezes pedia para eu conversar com os parentes dos pacientes, né? Então, assim... É um trabalho em equipe, né? Trabalho multi assim, mesmo, não tem jeito. A equipe, ele é fundamental. Mas, assim, aí a gente vem em outro tema, assim, que você até citou, para não deixar passando despercebido, né? Que você falou assim, eu não sou só neurocirurgião, né? Nós não somos só médicos. As pessoas esquecem isso, eu já falei isso aqui uma vez. Nós não somos somente médico, né? Ou não somos médicos, né? Não desmerecendo, assim, falar somente, às vezes a pessoa acha que eu estou desmerecendo. Nós não somos médicos exclusivos, então nós temos vida. E como é que foi para você lidar com isso? Porque você é mãe de 2, é esposa, é filha, né? É irmã, e tem aí... Só no Odilon Beres, 16 filhos, né? Que todo mundo te considera também uma mãe, porque realmente, assim, o apreço que você passa pra gente é um apreço de mãe, né? Então, e fora do Socorro, né? Que aí tem mais também. Então, como é que você consegue lidar com tantas pessoas? Porque eu sei que comigo você me deu um apoio muito maior do que de preceptora, de coordenadora, né? Eu já chorei na frente da Audrey, né? Por conta de paciente, é uma coisa que eu não tenho vergonha de falar, né? E quem tava lá para me ajudar foi a Audrey, assim, né? Um caso extremo, eu lembro que marcante, né? O paciente aqui. Então, como é que você dá conta disso tudo, assim? Mas, na realidade, eu acho que a família que é a base de tudo, né? Minha mãe e meu pai sempre fizeram tudo por mim, né? E pelas minhas irmãs, a gente sempre foi prioridade na vida deles, muito mais do que querer viajar, querer passear, querer encontrar com os amigos deles. Eles queriam estar conosco e cuidar da gente, né? Principalmente da educação, que era o que
Papai e mamãe sempre falaram, a gente não tem como deixar uma herança grande para vocês, mas nós vamos te dar a única coisa que ninguém vai tirar, que é o aprendizado, é a sabedoria. Isso ninguém tira de vocês, né? Então, assim, já começou por aí, pela base de pai e mãe, sempre apoiando, sempre levando, buscando de madrugada. Meu pai, às vezes, a gente morava muito longe, né? Agora é perto, mas na época a gente morava em rua de terra, né? Era perto do aeroporto da Pampulha ali, mas a nossa avenida era de terra. Então, para que eu pudesse ter o carro, o meu pai acordava às 4 da manhã e ia embora de ônibus, porque ele sabia que se ele saísse junto comigo, eu não ficava com o carro. Então, ele acordava cedo, antes de mim, antes do horário, para ele poder sair, antes de eu levantar, para o carro poder ficar comigo. Então, assim, sempre foi um apoio desde pai e mãe, minhas tias também, meus tios que sempre ajudaram a gente em casa, né? Foram fundamentais para a minha vida e para das minhas irmãs, né? E o marido também, que sempre ajudou, sempre apoiou, que me acompanhou desde a faculdade, a residência, e aí facilita a estrutura, né? Então, eu falo que ele acostumou com não ter uma esposa em casa o tempo todo, né? E de estar trabalhando. E, realmente, assim, é importante essa base. Se não fosse isso, não tinha como ter filho, trabalhar o tanto que eu trabalho. E, na verdade, eu trabalho muito e eu sempre falo assim, agora eu vou diminuir. Agora que eu vou... Então, como é que foi? Agora eu vou... Primeiro eu tive o Bernardo. O meu Bernardo, meu lourinho. Eu sou o Bernardo II. Em 2001, ele é o Bernardo II. Um filho chamado Bernardo. Aí, em 2001, tive o Bernardo. 2005, começou a residência do Odilon. 2006, aí eu tive a Bia. Aí eu falei, agora pronto, vou parar. Aí, em 2011, eu invento mestrado. 2016, eu invento doutorado. Aí eu falei, não, agora parou. Aí inventei de dar aula em 2018. Vamos ver o que eu vou inventar daqui para frente, porque quando vai dando uma armacinha assim, eu acabo inventando alguma coisa para fazer. Mas eu sou muito agitada. Eu gosto, por exemplo, de escovar o dente com a mão esquerda, o cabelo com a mão direita e andar pela casa para poder testar minhas habilidades, né? Eu gosto de fazer muita coisa, eu não gosto de ficar parada, eu sou muito agitada, né? E, na verdade, o Chico também, meu marido também é muito agitado, e meus 2 filhos acabaram ficando agitados também, né? Eu sempre gostei muito de atividade física também, então eu já fiz 4 meias maratonas, umas 8 volta internacional da Lagoa. Nos últimos 4, 5 anos eu estou bem preguiçosinha, mas eu estou para retornar, né? E meus filhos puxaram isso de mim, né? O Bernardo faz triatlon e a Bia é ginasta, né? E, assim, é agitação o tempo todo. Lá em casa é todo mundo ligado na tomada, não tem jeito. Tem bom exemplo, né? Quando a gente tem bom exemplo, a gente acaba tentando seguir, assim. Mas eu acho que é assim, eu mergulhei no trabalho, aquele tempo que eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Fui para casa, estou brincando com meus filhos, estou brincando com meus filhos, entendeu? O telefone toca, eu atendo rapidinho, mas eu volto para eles. Acho que isso é difícil, né, chefinha? Assim, eu Chegar tenho essa nesse dificuldade, ponto, né? Você falou, eu invejei agora. Porque é difícil pra caramba, né? As duas coisas, inclusive, é difícil. É difícil da gente estar no trabalho e esquecer dos problemas que a gente tá deixando em casa. E é difícil a gente estar em casa e esquecer dos problemas do trabalho, né? Não é fácil, mas eu já esqueci filho na escola, né? É bom que o Bernardo era super resolvido. Eu esqueci ele na escola. Quando eu chegava em casa, ele já chegou. Mãe, você não lembrou de mim, não? Morrendo de rir. A Bia, não. A Bia ficava lá encolhidinha. Enquanto eu não chegasse, ela não saía do lugar. Mas agora também já está resolvido, também já está com 15 anos, então tá. Agora a minha vida tá uma beleza. O Beijo tirou carteira, olha só, tô na mamata. Bom demais. Acabou a mãe turista, agora é irmão turista. E com essa rotina dava para ter momentos de distração, de lazer com a família, porque a gente até comentou recentemente, né, da questão da abdicação, que é uma coisa comum na nossa rotina, né? Na residência, no pós-residência, as abdicações elas começam já na faculdade, né? Mas como que foi essa trajetória? Assim, dá para conciliar momentos de distração, férias, viagens? Com certeza, tem que ter. Sempre 2 viagens no ano, pelo menos, né? Normalmente eu programava com 1 ano de antecedência para a viagem do outro ano. Com a pandemia, o troço meio que estabilizou, então complicou. Mas, por exemplo, na faculdade, eu fazia ginástica no horário de almoço. Então, era aquele horário que estava lá e era, assim, fundamental. Ia eu, uma amiga minha chamada Sâmara,
E a gente ia todos os dias, segunda a sexta. E aí, depois, no fim de semana, ainda andava de bicicleta, porque meu pai mora na Pampulha, né? Então, a gente pegava a bicicleta, dava a volta na lagoa, eu e o Chico, depois com o Bernardo, eu, o Chico, o Bernardo. Sempre muita atividade física. Então, isso que já ajuda bastante, eu acho. A né? atividade física, ela é fundamental, assim, ela dá uma desestressada, né? Com certeza. Então, isso já ajuda bem. Mas, assim, eu sempre dava um jeito de ter uma folguinha para ir... Gostava de acampar muito, né? Então, eu acampava no meio do mato, onde não tinha mais nada e nem tem telefone, não pegava. Antes também nem tinha celular, né? Então, ia para o canto lá onde que ninguém ia me encontrar. Gostava de fazer umas trilhas. Eu ainda gosto, né? Mas, na verdade, depois que tem filho, você diminui um pouquinho essas coisas, né? Porque fica com medo, aí vai ter bicho, vai ter não sei o quê... Mas agora os meninos estão maiorzinhos. Fora a logística, né? Para levar assim. Nossa senhora, 3 carros só para levar bagulho de meninos. Né? Exatamente. Mas era assim, por exemplo, eu já peguei os meninos para passear, para ir almoçar fora e chegou lá, vamos dormir aqui. Mas não tem nem fralda. Amanhã a gente vê o que acontece, entendeu? Então, assim, eu e o Chico sempre gostamos muito de passear, de visitar lugar diferente. Viver o momento ali. Exatamente. Eu tô para passear, tô para passear. Um abraço pro resto. Né? Minha família até me acha meio louquinha, justamente por isso, né? Porque quando eu tô fora da área médica, realmente eu exagero. Eu brinco muito, eu corro muito, eu pulo, jogo vôlei. Joguei vôlei esse fim de semana com os meninos no sítio. Assim, eu gosto muito de estar sempre ativa. Bacana. E, chefinho, eu acho que você é a prova de que tem esse ditado, né? Que médico só casa com médico, né? E acho que você é a prova disso, né? Se você tem um parceiro que sabe lidar com aquela sua rotina, que entende, que concilia isso, e que fora da sua rotina consegue aproveitar muito bem, isso não é problema nenhum, né? Não, com certeza. Aí eu falo que ele foi criado, né? Porque foi desde a época de acadêmico, então ele foi acostumando aos pouquinhos. Primeiro me buscava na escola, depois me buscava no hospital, depois ficava horas e horas e horas. Eu não esqueço, uma época eu era acadêmica, coitado. E foi um Natal. E eu fazia estágio num andar lá da Gilca, na Santa Casa. E era, sei lá, 50 pacientes, né? E tinha que ter ido uns 5 acadêmicos, só fui eu. Então, eu fiquei lá 6 horas. E ele 6 horas lá do lado de fora me esperando. Quando eu cheguei, ele já estava até branco, né? Morrendo de fome, sem café da manhã e tudo. Mas ele nunca achou ruim, não. Ele sempre ajudou, sempre colaborou muito. E acho que é por isso que dá certo, né? Certeza, por isso que tem essa base da família, né? E os meninos também, meus filhos também entendem muito bem, né? Porque também já nasceram no ambiente. Eles têm um pouquinho de ciúme dos residentes, né? Mas, porque eu falo que são meus outros filhos. Mas agora, um dia desse, ele falou que tinha uma outra mãe também. Mas eu não ligo, não. Você tá vendo ciúme, assim, não tô com ciúme, não. Eu lembro quando o Bé era pequenininho, que a babá dele, ele chamou de mãe. Aí minha tia ficou horrorizada. Você tá deixando ele chamar a babá de mãe? Eu falei, que delícia, porque ela tá tratando ele bem, Lá em casa também é assim, né? O Gael, ele chama a babá de mamãe Ian. Ela chama Ian, o apelido dela é Ian, né? Então ele desde pequenininho, assim, ele ainda é pequenininho, né? Mas desde sempre, assim, quando ele começou a falar, ele chamava Eloá de mamãe, né? E ela mamãe Ian. E assim, pra mim, pelo Eloá, isso sempre foi muito legal, né? Porque a gente, na hora que ele falou a primeira vez, a gente se olhou assim, depois a gente comentou, falou assim, olha que legal, né? Assim, ele gosta tanto dela, que ele vê ela, assim, a pessoa tão boa que ele chama de mamãe, assim, né? Isso eu achei elogio, também, né? Exatamente isso. Porque tá feliz, né? Tá com carinho. Muito a legal. Bia também teve uma babá que chamava Neuza, que era sensacional, assim. Muito melhor que eu. Arrumava ela de toda bonitinha, não sei que coisas que eu não sei fazer, né, gente? Tem defeito também, né? Não sei cozinhar, não sei fazer maquiagem, mas o resto eu resolvo. Muito legal, assim. A gente tá chegando, infelizmente, né? A gente tá chegando nos finalmente, assim. Acho que a gente vai pedir, assim, pra você passar uma mensagem final pros ouvintes, apesar que você já passou muita coisa, assim. É um aprendizado, né? Assim, cada vez que a gente senta e conversa, eu convivo com a Alda, já tem, desde quando eu entrei na residência, né? Aprendi muita coisa com você. Aprendo até hoje. Hoje, por exemplo, aprendi muita coisa. E realmente é uma história de superação, mas não só de superação, é um modelo mesmo a ser seguido, né? Então, eu tive, assim, a minha visão
em relação a você de liderança, ela veio nesse episódio que eu falei, assim, de um paciente grave, né? Eu lembro tudo, assim, do paciente, o rosto dele, assim, o nome completo dele tá aqui na minha mente. É uma coisa que eu já lembro, né? Os nomes dos pacientes, assim, mas esse, assim, foi muito marcante. E foi, para resumir, assim, um paciente, ele tinha uma doença grave e ele ficou internado, assim, mais de 2 meses no hospital. E chegou um belo dia, ele entrou num estágio, assim, de incoagulabilidade, vamos dizer assim. Então, ele sangrava por todos os orifícios do corpo dele. E ele não tinha mais chance, no CTI não tinha vaga, ele ficou lá e o pai dele lá, assim, né? E aí, eu vendo aquilo, eu me segurando, né? Assim, eu tava arrasado ali, né? Eu querendo chorar, o pai dele me abraçando, me agradecendo por tudo que a gente tinha feito, né? E eu, assim, nossa, o filho dele tá morrendo aqui na frente de todo mundo e ele me agradecendo, né? Como que pode isso? E eu segurando, assim, pra chorar, a Audrey tava lá, assim, do lado, né? E aí, na hora saímos da porta, ela vendo como é que eu tava, né? E aí ela falou assim, pode chorar, não tem problema, não. Faz parte também isso, né? Então, isso aí eu lembro que foi muito marcante, assim. A gente tem que deixar a emoção fluir, né? Tem hora que não tem jeito. Porque talvez outro coordenador falava assim, olha, engole esse choro, né? Médico não chora, não sei o quê. Ela viu que eu tava, assim, no meu limite ali, né? E foi justamente no R2. Foi uma época que estava difícil para mim, e eu vi que ali, para mim, eu via o líder que eu um dia quero ser. Né? Nossa, que orgulho, muito obrigada. E, chefinha, antes da sua mensagem final também, só para deixar também meu agradecimento, eu acho que eu tô terminando a residência agora, eu ia guardar essas palavras para a aula de despedida lá, mas já vou falar agora. Que isso tem uma coisa que eu acho muito bacana na senhora, além de ser um grande exemplo, mas é realmente o acolhimento com o residente, que é diferenciado isso. E eu acho que principalmente para os residentes que eles vêm de fora, que é o meu caso, a gente chega aqui com um certo cão sem dono, né? A gente chega meio que perdido ali. E pelo menos para mim, uma das coisas que eu mais sentia falta era desse sentimento de família mesmo. E assim, isso é disparado e é unânime, todo mundo fala isso. Se tem alguém que traz essa sensação de que eu não tô aqui como preceptor, eu tô aqui como uma mãe mesmo, se você precisar pode contar comigo. É você traz muito essa sensação, né? Então, assim, se na residência existe uma mãe ali, sem dúvidas é você. Eu tenho só agradecer realmente esse acolhimento que você deu para mim. Muito obrigado, chefinha. Não, eu que tenho que agradecer a vocês, porque eu amo lidar com residentes, né? Amo lidar com as diferenças. Tem hora que eu tenho vontade de puxar umas orelhas, né? Mas a maior parte das vezes eu quero dar um colinho mesmo, né? Dar um pouquinho de afago. Eu sei que quem vem do Nordeste sofre muito, né? O Tiaguinho, que veio há muitos anos atrás, assim, passou uns perrengues, quis ir embora várias vezes e fomos segurando, né? E a gente sabe que é um momento difícil, né? São 5 anos, que é um tempo grande, que depois, quando passa, a gente fala, nossa, mas já passou, rápido, foi tão rápido, né? Mas é porque o trabalho é tanta coisa para fazer, tanta coisa para aprender, tanta coisa para lidar, tanta complicação para conseguir resolver, que a gente acaba não vendo o tempo passar, e quando vê, vocês já estão terminando, já estão indo embora para a terrinha de vocês, né? Mas, assim, acho que o que eu posso deixar de mensagem é, se você quer fazer alguma coisa, corre atrás. Não fica sentado esperando que alguém faça por você. Ninguém vai te entregar nada de mão beijada, né? Vai tropeçar várias vezes, não tenha dúvida. Não tem como você chegar e vencer sem ter umas pedrinhas no caminho. Não tem jeito, né? Mas quanto mais você tropeça, mais forte você fica, mais sua coxa vai ganhando firmeza para você poder aguentar e ir fazendo as coisas, né? Então, é isso. Eu acho que eu tenho que deixar é isso. E, assim, agradecer demais aos meus residentes, né? E meus ex-residentes, meus colegas, né? Vão ser meus chefes daqui a pouco, né? Que realmente é muito gratificante, tanto dar aula para aluno, quanto dar aula para os residentes, né? Que a gente, muitas vezes, convive muito mais tempo com vocês do que em casa, com os filhos de verdade, né? Os filhos de sangue, né? Mas é muito bom e vocês têm que aproveitar o tempo que estão aí, né? Para aprender. Porque eu lembro que todo mundo sempre falava, né, que estava doido para complicar alguma coisa para poder aprender como resolver, né? Na verdade, muitas vezes complicava e a gente também ficava sem saber como resolver, e a opinião do residente falava, mas por que você não fez isso assim? Né? Eu lembro uma vez o Lipe Guto falou, por que não ampliou essa cranitomia aí um pouquinho?
poxa vida, tô passando aperto porque tem 2 horas, porque você não falou isso antes, né? Então, assim, a gente tem que saber ouvir, né? A gente tem que falar, mas tem que saber ouvir também, que sempre tem alguém para te acrescentar alguma coisa. Muito legal, muito legal. Muito obrigado, né, assim, por ter vindo aqui, passado esse tanto de experiência pra gente aqui. Então, vou finalizando por aqui. Novamente, siga o nosso canal, acompanhe esse episódio aí, foi muito bacana, né? Se você acha que esse episódio pode acrescentar na vida de alguém, que eu tenho certeza que vai, envie o link aí, né? Envie uma mensagem para essa pessoa, para ela escutar ou assistir o nosso podcast, porque foi muito engrandecedor. Um grande abraço para todo mundo e até mais.